5 erros que o escritor deve evitar antes de começar a escrever o seu livro. Todo escritor, ele deve passar por algumas etapas até a publicação do seu livro, mas antes de começar a escrever o seu livro, ele deve ter alguns requisitos básicos, são vários, mas eu quero citar apenas 5 aqui nesse vídeo, que eu trato como mais importante e mais notório para o escritor ele ter ser bem sucedido na sua escrita e chegar até a publicação, até mesmo para acelerar o processo, para ele poder publicar o seu livro de uma forma melhor, mais rápida e prática. Então, alguns escritores têm dificuldade na construção do seu livro, na construção da ideia, na construção do desenvolvimento do seu livro, de cada capítulo, por exemplo, de cada etapa. As pessoas elas têm essa dificuldade e não conseguem desenvolver o livro como de fato deveria ser. Então, antes de você escrever seu livro, eu aconselho você passar por essas 5 etapas que eu vou te passar aqui para você evoluir, para você conseguir chegar ao seu objetivo final, seu destino, que é a publicação do seu livro. Então, tenha em mente o que você deve fazer antes de começar o seu livro. Então, pense, eu quero escrever um livro, tá certo? Então, você tem que imaginar como é que isso deve ser feito para você chegar até o seu destino final, ok? Então eu quero passar alguns pontos importantes que eu já passei por esse caminho, são mais de 30 livros publicados e eu já passei por esse caminho e eu sei do que eu estou falando e já ajudei várias outras pessoas a publicar seu livro e as pessoas elas se sentem perdidas concernente a isso. As pessoas não conseguem evidenciar alguns pontos, né, que se tornam até pontos cegos na sua escrita, que ela não consegue avançar, às vezes trava, né? Ou até mesmo ela tem um desejo, tem vontade, tem até gana, garra de querer escrever o livro, até tenta, mas não consegue sair do lugar, porque paralisa. Então eu comecei a identificar algumas coisas que dificilmente, se você evitar esses erros, você vai paralisar. Muito mesmo difícil disso acontecer. Então eu comecei a identificar alguns problemas, não só que eu tive, mas com outras pessoas também que tiveram no auxílio da publicação dos seus livros, e eu vi que as pessoas elas têm essa dificuldade, tá bom? Então eu quero te ajudar nesse vídeo e te auxiliar de alguma forma aqui, tá certo? Então a primeira coisa que eu anotei aqui que você deve evitar antes de começar o seu livro, que você deve evitar fazer é o seguinte: não dominar o assunto. Esse é o principal, tá certo? As pessoas, elas querem escrever um livro, mas às vezes ela quer escrever algo que está dando certo, ela quer escrever algo que ela não domina o assunto. Então, se ela não domina o assunto, como ela vai escrever o livro se ela não domina o assunto? Então, tem pessoas que gostam de se aventurar. E nessa aventura, possa ser que ela não saia bem sucedida naquilo que ela vai fazer. Então, as pessoas querem escrever um livro baseado, pode ser até em teorias, outros em prática, outros querem escrever, né, ou transcrever de alguma mentoria, de alguma coisa, e ela coloca aquilo em livro. Tá legal? É legal, mas melhor ainda é você sentar no computador e escrever algo que você domina, algo que você sente à vontade. Então, o meu conselho sempre para essas pessoas é: vai escrever um livro? Você quer escrever um livro? Escreva dentro do assunto que você domine. Não escreva um livro ou comece a escrever algo se você não domina o assunto, se você não tem um conhecimento sobre o assunto, que você pode se perder, se prejudicar. E isso pode atrasar a escrita do seu livro, porque você vai ter que começar a pesquisar, começar a gerar conhecimento, e a partir dali como você vai escrever o seu livro, se você não domina o assunto. Então, vai escrever um livro? Eu te aconselho você escrever um livro que faça o seu coração cantar, ou seja, que você é apaixonado, que você tem desejo por aquilo, que
que você pudesse, ficaria o dia todo aqui. Então faça algo com paixão, né? Algo com desejo. Então você quer escrever sobre algo, pensar sobre algo, pensa o seguinte: se eu escrever sobre isso, eu de fato ficaria o dia todo escrevendo sobre isso, falando sobre esse assunto, ensinando sobre esse assunto, dando estudos, palestra, eu passaria a minha vida toda fazendo isso. Então se você for escrever o seu livro, pense nisso. Eu vou escrever sobre isso porque eu amo fazer isso. Eu tenho paixão, tenho um desejo, né? Isso faz o meu coração cantar, isso me anima, isso faz com que é tão bom para mim. E eu acredito tanto nisso, eu gosto tanto disso que eu quero que outras pessoas conheçam, outras pessoas vejam, outras pessoas aumente o seu nível de conhecimento através disso, porque eu quero passar isso para próximas gerações, visões. Então, se você vai escrever um livro, pense nisso. Não caia no erro de escrever só o que está dando certo, só o momento. Aí você vai lá e transcreve uma palestra, você transcreve um áudio, você faz algo que, né, uma pregação, algo, é legal. Mas não é a sua essência, não é você ali, né? Não tem aquela emoção de colocar aquelas letras no papel, não tem aquela emoção de você sentar no computador, aquele esforço, aquela gana e falar assim, não, isso aqui fui eu que fiz. Não tem plágio não, isso aqui eu não copiei livro de ninguém não, isso aqui eu não dei Ctrl+C e Ctrl+V não, isso aqui não, isso aqui fui eu que escrevi, eu sentei no computador, eu pensei, raciocinei, porque é algo que eu gosto, que eu amo, que eu sinto desejo e eu quero passar isso para outras pessoas através de livros, através do conhecimento em um papel, colocar lá, esclarecer. Então eu tenho paixão por isso. Então se você for escrever de fato, faça isso. Domine o assunto que você vai falar, tenha desejo, tenha paixão, tenha emoção, porque você vai ter emoção nas suas palavras. Você pode até pagar para alguém transcrever o seu livro, mas não vai ser a mesma coisa, não vai ser aquele desejo, sabe? Que você pensando de fato em quem você está escrevendo e você vai olhar e vai observar e falar, puxa, se essa pessoa, se esse nicho, né, esse segmento de pessoas, esse público, desse gênero literário que eu estou tratando, se eles pegarem esse livro, eles vão caminhar, eles vão para frente, vai ser totalmente diferente, totalmente diferente. Então, vai fazer algo, domine o assunto, vai falar sobre algo, domine um assunto, escreva com consciência, com objetivo, porque senão você pode até perder o assunto. E o segundo erro que você pode evitar aí, antes de começar a escrever seu livro, porque se não sabe o assunto, você não vai saber o tema central do livro. Porque você não domina um assunto, então você não sabe o objetivo. Aí fica perdido. E às vezes é a maioria das pessoas, porque é o seguinte, eu já peguei algumas pessoas que vieram até mim querendo escrever um livro, eu fui ajudá-los a escrever esse livro e as pessoas ficavam perdidas. E eu falava, e aí, não vai sair disso? Não vai progredir? Não vai evoluir? Não vai para frente? Não, porque ela ficou perdida. Porque as pessoas elas têm uma ideia do que? Eu posso escrever um livro, colocar aqui no papel, acabou. Não, não é assim que funciona. Tem que ter começo, meio e fim, meu amigo. Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter objetividade no seu assunto. Você tem que começar o assunto e você tem que terminar. Você tem que começar a falar sobre algo e terminar. Não é ficar sem pé, sem cabeça, né? Não é ficar parado no assunto ou tá falando de um assunto, daqui a pouco tá falando de outro, daqui a pouco tá falando de outro. Não, tem que ter começo, meio e fim. Então se você não domina o assunto, possivelmente você vai cometer esse erro, que é esse segundo erro que você deve evitar, que é justamente não saber o tema central. Então o tema central vai ser um divisor de águas aí no seu livro para saber se ele vai ser um sucesso ou não. Porque o tema central você vai construir a sua ideia dentro desse tema central. Você vai colocar o seu pensamento dentro desse tema central. Esse tema central você tem que dominar o assunto. Você pode ser até fonte de pesquisa, né? Pode até ser, não sei, uma monografia da faculdade. Não
sei. Tem a monografia, a minha monografia da minha faculdade eu transformei em livro. Só que é uma das matérias da minha escola, tá? Então, uma das matérias da minha escola, um dos livros meus foi a monografia que pediram para eu fazer. E eu fui lá e fiz a monografia, só que eu construí o livro dentro de um conhecimento e através daquilo eu já aproveitei que estava pronto e virou uma das grades de matéria da nossa escola física aqui na cidade de Cubatão. Então, teve essa construção, mas eu já conhecia, dominava o assunto e o tema central estava ali. Então ficou mais fácil. Você acelera o processo, certo? Então, como é que eu acelero o processo na escrita do meu livro? Dominando o assunto que você está falando e sabendo o tema central pelo qual você está falando. Esse já é um ponto inicial, porque a partir dali você consegue destrinchar mais rápido, que você consegue identificar começo, meio e fim. Você consegue, dentro do seu tema central, você já sabe quais os fundamentos você puxa, quais as linhas que você puxa, quais os temas que você puxa, quais os subtópicos, os tópicos, subtópicos que você puxa para cada assunto. Então fica fácil. Então aqui eu vou escrever isso, aqui eu vou escrever isso, aqui eu vou escrever isso, aqui eu puxo para cá, aqui eu puxo para lá, aqui eu divido, tá certo? Daqui dá para fazer 2 capítulos, daqui dá para fazer 3, enfim, você consegue construir e você constrói uma ideia central, o livro dentro de uma ideia central, que tem começo, meio e fim. Então se ele ler lá na ponta, quando ele terminar, ele sabe o que você está falando. Ele consegue identificar, não fica perdido, fica... E aqui ele está falando sobre isso, daqui a pouco ele está falando sobre outro assunto, daqui a pouco ele está... Fica perdido. Então eu já peguei muitas pessoas assim, elas não sabiam o que fazer. Aí o livro ficava desconexo, não tinha conexão entre eles, eles não tinham padrão na sua fala, na sua escrita. Da mesma forma também que eu já peguei livros que o cara copiou o livro de outra pessoa. E aí, pelo fato dele ter copiado o livro de outra pessoa, ficou um negócio meio estranho, porque ele não tem identidade, ele não tem brio. Não tem brio, porque não é a pessoa que está falando ali. Então é só para escrever, para escrever. E se for para escrever só para escrever, eu não preciso escrever. Eu tenho que ter a minha identidade, minhas características, minhas palavras. Tem que gerar emoção, você tem que gerar conexão. Porque nessa fase da escrita, você vai pensando no seu leitor e você vai gerando conexão com ele, com as pessoas que você tem uma probabilidade lá na frente de impactar a vida dela. Então você tem que pensar nela. Você vai aumentar esse campo, é um leque. E quando você passa a copiar as coisas dos outros, quando você passa a ir por aquilo que dá certo, escritor, você vai por aquilo que dá certo, você vai se sair prejudicado, tá certo? Você pode até tentar concluir o livro, você pode até conseguir concluir o livro, pode, mas esse livro ele não vai ter impacto nenhum na vida das pessoas. E o que vai fazer a sua carreira ser um sucesso é essa transformação que gera na vida das pessoas, esse nível, tá certo? De conhecimento que vai ampliar o leque. E fora isso, não tem resultado nenhum. Nenhum. Porque você não tem domínio sobre o assunto e você não sabe o tema central. Então isso vai fazer você desvirtuar do caminho. Desvirtuar. Tem horas que eu pego alguns livros que o cara tá viajando. Ele começou com uma coisa, tá terminando com outra. No mesmo capítulo não, tem que ter começo, meio e fim. Cada capítulo, cada parte do livro tem que ter começo, meio e fim. Uma construção, uma história, tá certo? E você tem que ser sábio nisso e perspicaz justamente nesta questão da escrita. Senão você vai ter um sério problema. Tá certo? O terceiro erro que você deve evitar na construção do seu livro é não fazer o esboço. Olha, faz o esboço do seu livro que vai te ajudar muito, tá certo? Se você domina o tema central, se você sabe o assunto que você está falando, dominou o tema central e você faz o esboço do seu livro, você vai longe, você consegue destrinchar e já aconteceu comigo, tá? E acontece. Por exemplo, tem vários livros, vários livros, que esses livros eu extraí de outros livros. Meus livros, extraí de outros livros. Vou te dar um exemplo aqui. Esse livro aqui meu aqui, ó. Esse livro meu aqui, ó.
Esse livro aqui, eu extraí ele de outros livros. Por quê? Porque eu domino o assunto, sei o tema central e o que eu fiz? Eu fui lá e fiz esboço do livro, já estava lá pronto, então eu só extraí de lá. Eu só peguei de lá, extraí, modelei, reformulei para poder fazer a publicação desse livro aqui, mas praticamente esse livro aqui já estava escrito em outro livro. Então peguei uma ideia central que já estava escrita, um esboço que já estava escrito e eu só acrescentei, só aumentei isso, né? E deu um livro, ó, de 217 páginas. Porque eu acrescentei. E como esse, teve mais três que aconteceu isso. Porque através de eu dominar o assunto, através de eu saber o tema central, eu fazer esboço, eu vou puxando, linkando para cada ponto que eu quero tratar. E ali eu não preciso colocar tudo num livro. O que eu faço? Eu vou lá, linko os esboços e cada um daquele ali pode gerar outro tema. E aquele outro tema eu construo outra ideia de livro. Então, em vez de, dentro de um conhecimento que eu tenho de um livro, eu posso fazer 5 livros, que nesse caso aqui aconteceu, né? Eu consegui extrair outros livros, tá certo? Inclusive do tema central, que foi esse aqui que eu escrevi, eu nem publiquei ele ainda, tá aqui, tá redondinho, tá? Se eu quiser eu publico ele também, tá certo? Que é uma coletânea que eu vou fazer, são vários livros, é mais de 1000 páginas, então é uma coletânea. Então aí eu fui extrair esse aqui e lancei e publiquei, tá certo? Porque eu tive um conhecimento no meu mercado editorial, não tem tantos livros com esse tema que eu escrevi, então me ajudou muito. Então você consegue identificar, você consegue ver lá na frente. Então você faz o esboço do seu livro antes de começá-lo a escrever. O planejamento ele é fundamental para a conclusão da sua escrita, porque você vai saber onde você vai começar e você vai saber terminar. Você vai saber começar e você vai saber onde vai terminar. Então é o seguinte, uma dica que eu dou para você, tá certo? Faço uma recomendação para você. Antes de escrever o seu livro, faça um planejamento antes. Faça esse esboço, faz esse planejamento. Então você sabe onde vai começar e onde você tem que terminar e você sabe por onde cada etapa você precisa passar. Então a partir daí que cada etapa que você precisa passar, você vai concluindo e você vai ticando. Você vai, ó, essa aqui eu já fiz, essa aqui eu já fiz, essa aqui eu já fiz. E você faz o quê? Para acelerar ainda, sair dessa rotina de preguiça ou essa rotina não vou dizer preguiça, mas priorizar, não ter prioridade no seu tempo, marca a data de lançamento do seu livro, você vai ver que você tem data para entregar, tem data que você já colocou, divulgou e divulga, acabou. Você vai ver o seu livro acelerar, vai sair do papel, tá certo? Então, é a dica que eu dou. Então, vai escrever o livro, marca a data do seu livro, divulga essa data, faz o esboço, faz o planejamento, que você vai saber começo, meio e fim, e isso vai te disciplinar, vai gerar foco que você tem que entregar, porque você falou que ia entregar naquele dia, e a sua palavra não pode cair por terra. Você tem que falar, tem que acontecer o negócio e tem que ir para frente. Não pode deixar cair por terra. Então, planejamento feito, livro todo esboçado, você vai caminhar. Ó, o planejamento e o esboço do seu livro, ele vai te ajudar não só na construção do seu livro, como também, olha só que eu vou te falar, como também você pode extrair dali vários outros livros, como que eu fiz. Então você vai construindo a sua marca, o seu brand lá na frente, e vai gerando esse reconhecimento, essa autoridade. Você vai aumentando isso. E às vezes você não pensa nisso, escritor, mas eu já estou te ajudando aqui. Depois de 30 livros, eu acho que eu tenho alguma coisa para te aconselhar, né? Que possa ser que te ajude, tá certo? E você vai caminhando nisso e você vai... eu já devo ter vendido aí mais de 8.000 livros, tenho certeza aí nesses 6 anos, né? São 6 anos. E cada dia mais está aumentando, cada dia mais está aumentando, está evoluindo. Por quê? Porque quanto mais eu vou lançando, mais eu vou aumentando a minha aumentando aumentando a marca e as pessoas vão conhecendo e o negócio vai fluindo. Então eu tenho que ter isso em entendimento, eu tenho que ter esse entendimento, tenho que ter essa visão, tá certo? Não só no agora, mas futuro, a longo prazo também. Então se você fizer esse planejamento, esboçar, sabendo onde vai começar, sabendo onde vai terminar, e você
agilizar isso, você vai para frente, você vai conseguir publicar o seu livro, tá certo? O quarto ponto aí, que eu acho que é um dos pontos também fundamentais que as pessoas, quando vai escrever, ele não evita, sabe qual é? Não é só não dominar o assunto, não é só não saber o tema central, não é só não saber fazer o esboço, né, esse planejamento de começo, meio e fim, saber onde vai começar, onde vai terminar, né, manter esse foco, essa disciplina. Ele também, às vezes, ele não sabe quem é o leitor ideal dele, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe para onde ele vai, não sabe. Então, quando você vai escrever um livro, você tem que saber para quem você está escrevendo. Se você não souber para quem você está escrevendo, vai ter dificuldade muito grande. Muito, 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 muito grande. Ó, dominar o assunto. Beleza, muito bom. Dominar o tema central que você vai escrever. Muito bom. Fazer o esboço, planejamento. Excelente, vai te ajudar muito. Agora, se você não souber para quem você está enviando essa mensagem, vai ficar difícil. Por exemplo, se a trombeta der sonido certo e o som que eu vou tocar é um som de batalha, como que as pessoas vão se preparar para a guerra? Não tem como. Por quê? Porque o toque da trombeta ele vai emitir uma mensagem. Então, se você não souber comunicar, se você não souber para quem você está comunicando, você não vai conseguir sair do lugar. Porque você tem que pensar no seu leitor, você tem que pensar na pessoa que você está escrevendo, você tem que pensar naquela pessoa, focar nela, olhar e falar assim, eu estou focando, estou mirando esse tipo de público, esse tipo de pessoa, eu quero alcançar esse tipo de pessoa. Eu sei que se eu escrever essa personalidade, essa pessoa, vai chegar lá, tá certo? Ou seja, você tem que segmentar dentro do seu gênero literário, né? Questão do livro em si, da escrita, da publicação dentro do mercado editorial, ou o seu leitor ideal, né, que você vai pensar lá na frente, que no marketing chama de avatar, né? Ou seja, o avatar é o seu cliente ideal, é a pessoa ideal para quem você escreve o assunto. Então você está escrevendo para aquela pessoa, ela seria o ideal, né? Então você tem que pensar, você tem que conhecer ele, você tem que saber quem ele é, onde ele mora, o que ele faz, qual a sua profissão, né? Você tem que saber se você está escrevendo para homem, para mulher, se possível, quanto que ganha, quanto não ganha, se for religião ou não, a religião dele ou não. Enfim, você tem que conhecer a pessoa que você está escrevendo. Se o livro é para pessoas cultas ou qualquer tipo de pessoas pode alcançar, se é um público específico, não, só escrevo para esse público específico. Se outro tipo de público comprar, ele não vai conseguir ter êxito do meu livro. Então você tem que pensar em tudo nisso, pelo amor de Deus. Vai escrever o livro, pensa nas pessoas que vão comprar o seu livro. Então, como que você faz? Foca em alguém, conheça alguém ali, ó, uma pessoa que você identifica que é aquela pessoa, tudo que você faz, ela se identifica com você. Então, traça ela, mira nela ali, mesmo que você não saiba, por isso que é ideal, dá uma ideia. Então, traça nela. Então, opa, eu quero pessoas com o perfil do Dreyfus para poder publicar meu livro. Então, você vai passar a conhecer o Dreyfus. Então, vai saber quantos anos ele tem, se é casado, se não é, né? No caso, homem, né? Então vou escrever para homem, ou não, pode ser os dois, não tem problema, tá certo? Qual o padrão que ganha, o nível de conhecimento, qual é a origem dele, onde ele mora, tá certo? Qual a profissão, quais os objetivos dele. Então você vai traçando tudo isso. E é um erro muito grande, porque tem que entrar isso dentro do seu planejamento. Então, planejar bem o seu livro antes de executar possibilidades de sucesso. Então você tem uma possibilidade muito grande de ter sucesso no seu livro. Agora, se você não planejar o seu livro antes e não conhecer para quem você está escrevendo, você está com a possibilidade de fracassar. Porque você pode até publicar o seu livro. Eu creio que você pode publicar o seu livro. Você vai publicar o seu livro, tá certo? Você vai caminhar. Mas vender, ou o melhor de tudo, que é para um escritor,
Qual a melhor parte de escrever um livro? É o impacto que ela gera na vida das pessoas. A melhor coisa que tem para um escritor, para alguém que transmite uma mensagem, que comunica uma mensagem e através de um livro, é a transformação na vida de uma pessoa. Não tem dinheiro que pague, não tem editora que pague, não tem ninguém que pague o trabalho. Quando você pega um livro desse aqui, meu, por exemplo, na mão, eu pego na mão e falo, nossa, foi eu que fiz isso aqui, do zero, fiz do zero. Que poderoso que ficou. Ficou muito lindo, ficou muito bom, ficou maravilhoso. Agora, quando uma pessoa pega esse livro e lê, é totalmente diferente quando ela te dá um feedback, porque você está vendo a sua obra-prima. E agora, quando ela gera impacto na vida da pessoa, acabou, acabou, não tem para ninguém. Você sabe que é esse tipo de pessoa que você quer para sua vida, esse tipo de pessoa que você quer impactar. E quando a pessoa lê o livro e ela vê aquele livro e ela começa a debulhar o livro e fala, nossa, eu tô ficando maluco com esse livro, que livro bom, que livro mudou a minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de agir, mudou meu cotidiano. Acabou, não tem. Então você, como escritor, você deve pensar nesse leitor. Porque é o seguinte, uma frase de marketing que é muito bom é você deve falar o que ele quer ouvir e entregar para ele o que ele precisa. Então, você tem que identificar isso. Se você não identificar isso no seu leitor ideal, se você não vê essa pessoa, se você não conseguir imaginá-lo ali, dificilmente a sua mensagem vai chegar lá. Então, você vai estar por estar. E você, como escritor, você não pode pensar nisso. Você deve evitar isso. É um erro muito grave que vai fracassar na questão da publicação do seu livro. Tá certo? Que é o quinto ponto agora que eu quero tratar aqui que você deve evitar. Qual é? Não pensar no marketing do seu livro. Eu acho que a maioria dos escritores não pensa no marketing do seu livro. Por quê? Vamos lá. Eu sou o expert, eu sou aquela pessoa que domina o assunto. Então eu tô escrevendo, escrevendo. E às vezes eu escrevo como eu penso, como eu falo. Ou seja, eu coloco as palavras ali, às vezes técnica. Então, se for o meu leitor técnico, ele vai entender. Mas se não for, então você tem que conhecer ele. Então você tem que ver que tipos de pessoas você fala que o erudito vai entender, mas aquele também que tem pouca leitura, pouca escolaridade, ele também vai entender. Então você vai dosar na sua mensagem, nas suas palavras, que tanto um doutor pode ler, vai entender de uma forma profundidade, de uma certa profundidade, como também aquele que não tem muito estudo, também se ele ler, ele vai conseguir ter uma certa profundidade. Então você vai fazer o quê? Vai colocar um equilíbrio nas suas palavras, tá certo? Então você vai gerar esse conhecimento. E o marketing em cima disso vai te ajudar muito. O marketing vai te ajudar muito na construção do seu livro. Então, se você é escritor, você deve evitar esse erro gravíssimo antes de começar o seu livro. Não pensar no marketing do seu livro. Então, se você é escritor e não pensa no marketing do seu livro, dificilmente você vai vender esse marketing. Então, você tem que pensar no marketing, elaborar essa questão de crescimento de audiência. Você crescer a sua audiência e esse crescimento de audiência vai ser divulgação. Nós temos hoje nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, onde você pode divulgar o seu livro, divulgar o seu pensamento, a sua ideia dentro do livro que você está escrevendo. Você começa a fazer lives, fazer stories, fazer posts, fazer vídeo dentro do tema do seu livro que vai te ajudar a caminhar. Então você que é escritor e não pensa no marketing vai ter um bloqueio muito grande, porque você pode até vender, porque você vai ter uma demanda reprimida. Você tem aquela demanda reprimida, né? Ou seja, as pessoas, às vezes as pessoas que já te conhecem, às vezes são amigos, às vezes são família, às vezes são ciclos de amizades, né? Ou às vezes o ciclo social, convívio social que você tem ali, você lançar alguma coisa, as pessoas vão comprar. Mas vai chegar um determinado momento que vai bloquear isso, porque já todo mundo já comprou, ninguém mais pode, não precisa comprar. Então o que você tem que fazer? Você tem que aumentar essa audiência. Aí é onde entra o marketing, porque você precisa aumentar isso.
porque aquela demanda reprimida já foi. E o marketing ele faz você evoluir. Como você faz isso? Aumentando a sua audiência. E como você aumenta a sua audiência? Publicando conteúdo sobre o assunto do seu livro, que vai gerar mais e mais audiência, e você vai granjeando mais pessoas. E se você é autor, escritor e não pensa no marketing, você vai estar dificilmente enfadado ao fracasso. Não vai sair dali, não vai sair dali. Então usa as redes sociais, usa aquilo que você tem como ferramenta para alavancar a sua marca, alavancar a sua audiência e alavancar, consequentemente, as suas vendas. Tá certo? Porque você faz o livro, você vai precisar vender. Se você não souber vender, como que faz? E para eu vender, a pessoa tem que me conhecer. E para me conhecer, eu tenho que postar conteúdo. Então posta conteúdo, vai lá, fala sobre o seu livro. Ó, meu livro é assim. Ó, no capítulo 1 fala assim. Ó, um tema que está no meu livro. Você vai lá, faz uma live sobre isso. Ó, o que eu falo aqui no meu livro. Vai lá e faz isso. E você vai começando a gerar. E isso, uma dica de ouro. Dica de ouro para você que é escritor. Você precisa saber disso. Uma dica de ouro para você que é escritor. Qual é essa dica de ouro? Faz isso antes de publicar o livro. Vai construindo essa audiência antes de publicar o livro. Vai lá, marca a data do seu livro, coloca o lançamento, começa a dar sinal que você vai lançar um livro sobre um determinado tema, começa a dar esse sinal e vem construindo antes, até chegar o dia do lançamento. Você vai falando assuntos do livro, tá certo? Você não vai falar o livro todo, porque não tem por que a pessoa adquirir o livro. Mas você vai dando pontos do seu livro. Pontos que vai deixando aquela pessoa com água na boca, querendo mais. E você vai fazer uma live, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você vai construindo essa audiência aos poucos. E você vai alavancando isso. E você vai vendo que as pessoas começando a se interessar e você vai começar a nichar, você vai começar a ver aquele segmento, daquele público, daquelas pessoas começarem a te procurar. Ou você tem um livro, você vai lançar um livro, quanto que é? E aí você vai tendo feedback do que? Quando as pessoas começarem a procurar, é sinal que você está engajando. Que elas vão começar a procurar. Você tem curso, você tem livro, você fala mais desse assunto, você dá mentoria, você dá consultoria, então o marketing ele vai fazendo você ter essa construção. Então evite esse erro de não fazer marketing, faça o marketing e faça bem feito. Então uma dica que eu dou aqui muito importante para você, que eu acho que vai te ajudar muito na construção, não só na construção do seu livro, mas também na venda dele, que vai te ajudar, que você tem que pensar em vender, porque você teve gastos e esses gastos não é baixo, muitas vezes é alto, principalmente se for publicar para uma editora, e aí você consegue ter um retorno, tá certo? Então fica a dica para vocês aí.